Hoje eu vou trazer para vocês os 5 fatos que comprovam que a maconha pode salvar o mundo. Número 1. Segurança pública. Acreditar que proibir é a melhor forma de controlar uma substância é uma ideia que já ficou ultrapassada lá nos anos 20. Quando os Estados Unidos resolveu proibir o álcool, o povo resolveu que queria beber do mesmo jeito, começou a procurar no mercado ilegal e um carinha muito esperto chamado Al Capone fez todo mundo tomar no cu, traficando álcool, ficando rico, matando uma galera, fazendo o caos. Se você não sabe do que eu tô falando, pausa esse vídeo, vai no Google e dá uma pesquisadinha. É fundamental que você conheça a história de Al Capone e o fracasso da proibição do álcool nos anos 20 para acompanhar o raciocínio que eu vou apresentar aqui hoje. Hoje já temos comprovações práticas de que legalizar não só não aumenta o consumo, como principalmente enfraquece e combate o tráfico de drogas, já que a maconha é hoje a substância ilícita mais consumida no mundo, sendo então o carro-chefe nas vendas do crime organizado e nos lucros consequentemente, gerando bilhões de reais que são investidos em tráfico de armas, em estrutura, guerra entre facções, propinas para policiais, juízes e políticos corruptos que por sua vez também gostam de rechear uns helicópteros droga e sair voando por aí. Regulamentar é tirar esse dinheiro que vai estar lá, não importa o que a gente faça. O mercado ilegal sempre vai existir enquanto existir a proibição. E colocar esse dinheiro nas mãos certas, investidos em educação, saúde, saneamento, cultura, lazer, esporte, consequentemente, segurança pública. É impossível falar em segurança pública, combate à corrupção e ao crime organizado sem falar em legalização. Qualquer outro discurso que não aborde esse assunto é charlatanismo ou ignorância, encher linguiça, enxugar gelo. Não adianta. Enquanto houver proibição, vai existir o mercado paralelo. Ao contrário do que diz o senso comum, legalizar não vai facilitar o acesso à substância, não vai auxiliar o traficante. É exatamente o contrário. Um traficante não pede identidade, não quer saber se é jovem, adolescente, uma criança, ele só quer saber do lucro, de efetuar a venda. Legalizar vai restringir o acesso a maiores de 18 anos que no ato da compra vão ter que se identificar e apresentar um documento. Legalizar é tirar o traficante da porta da escola, da pracinha, da balada, da rua. Você tá duvidando, né? Bora ver exemplos como o do Uruguai, que legalizou e simplesmente zerou o número de mortes por tráfico de maconha. Ou da Argentina e de Portugal, que descriminalizaram e viram não só o consumo frear, como os incidentes relacionados ao consumo da erva também caírem. Vejamos também o exemplo da Holanda, onde não só a maconha como outras drogas são regulamentadas há décadas e onde hoje existe sim um verdadeiro turismo canábico, que com certeza arrecada, contribui e movimenta muito mais o país do que uma guerra proibicionista. Temos como exemplo também os estados americanos, que legalizaram e viram a arrecadação de impostos bater recordes, chegando ao ponto de estudarem maneiras de devolver esse dinheiro para a população. E você aí achando que congelar as verbas da saúde e educação por 20 anos é uma ótima ideia. Branco no preto. Os gastos com prisões relacionados ao tráfico de drogas em 2014 chegou à casa dos 3,2 bilhões de reais. Isso só em 2014. E só com prisões por tráfico de drogas, que na grande maioria são de pequenos traficantes e usuários que a polícia considera em situação suspeita. Aquela velha história, 50 gramas na favela é tráfico, 50 gramas na zona sul é usuário. Nessa conta não entrou gastos com prisões de políticos donos de helicópteros que foram encontrados cheios de cocaína por aí. Além dos gastos com prisão, processo judicial e tudo mais, a gente ainda gasta reprimindo, dando dinheiro e equipando a polícia para ir lá bater, matar, perder tempo, enquanto esse problema deveria ser tratado em outra instância. Só com repressão policial, também em 2014, somamos nessa brincadeira mais 409,5 milhões de reais. Em contrapartida, estudos indicam que a legalização da maconha no Brasil pode contribuir com um aumento de arrecadação de impostos em até 6 bilhões por ano. Ou seja, além da gente estar jogando dinheiro fora tentando proibir o improibível,
Essa palavra existe, será? A gente está deixando de lucrar 6 bilhões em impostos por ano, que poderiam estar sendo investidos em estrutura, em saneamento, em cultura, em lazer, em educação e mais aquele monte de coisa que eu já falei aqui, que consequentemente contribuem para a segurança pública. Um povo com mais educação, com mais cultura, com mais dignidade, tem oportunidade. É um povo com menor taxa de criminalidade, entendeu? Sendo você coxinha ou petralha, se você é contra a legalização da maconha e acha que a PEC 421 é a única ou a melhor saída contra a crise, você é uma anta em economia. Já que estamos falando em economia, em números, bora pro item 2. Número 2, indústria. Os nossos antepassados conheciam muito bem as 1001 utilidades do cânhamo. Você não sabe o que é cânhamo? Faz ideia do que eu tô falando. Cânhamo é o nome da fibra extraída de uma das variedades da planta, mais especificamente a Cannabis ruderalis, uma espécie do gênero Cannabis, originária da Ásia Central, suportando climas mais vigorosos e variados do que qualquer uma das outras espécies, além de contar com uma baixíssima, quase insignificante concentração de THC. Não dá onda, não chapa, não dá nada. Tá bem? Então tá bem. O primeiro relato que temos de suas fibras se deu em Yunchuan, na China, onde uma porcelana com suas fibras impressas foi encontrada em um sítio arqueológico do período neolítico chinês, do ano de 10.000 a.C. Tipo ontem, né? Durante muitos anos, ela foi matéria-prima principal na confecção de tecidos. Cristóvão Colombo, por exemplo, descobriu a América com cordas, velas e roupas de cânhamo, assim como Pedro Álvares Cabral quando chegou ao Brasil anos depois. Sim, o Brasil foi descoberto graças à maconha. George Washington e Thomas Jefferson, ex-presidentes americanos, tinham plantações de maconha destinadas à produção da fibra. O tecido de cânhamo é até 5 vezes mais resistente que o algodão e mais confortável e fresco em relação aos tecidos sintéticos, além de ter menor custo de produção e ser de mais fácil cultivo. Originalmente, inclusive, os famosos jeans leves eram produzidos a partir do cânhamo. O cânhamo também produz mais celulose por hectare de forma mais rápida, barata e sustentável do que a madeira. E seu papel também pode ser reciclado mais vezes do que o papel comum, além de reduzir a contaminação das águas residuais pela menor necessidade de químicos para branqueamento e processamento. Mais barato, mais fácil, mais rápido e com menor impacto ambiental. Alguém me explica por que diabo a gente ainda derruba a árvore, faz papel, planta outra árvore, espera uma cara para crescer, para fazer papel. É muita burrice, né? Além disso, portas, estruturas e painéis de automóveis feitos a partir dessa fibra mostraram ser até 10 vezes mais resistentes a impactos do que os materiais usados comumente. E pasmem, isso não é nenhuma super novidade. Em 1941, Henry Ford já sabia muito bem disso quando construiu o Hemp Car, feito com 70% de fibra de cânhamo e, como se já não bastasse, também movido a biodiesel de cânhamo. Biodiesel de maconha. Biodiesel de maconha. Sim, outro produto sensacional e revolucionário que pode não só afetar, como até mesmo extinguir a nossa relação de dependência com o petróleo. Chega de explodir e invadir países guerreando por causa de petróleo. Chega de poluir os mares com extração. O bagulho é plantar maconha. Plantar maconha, caralho. Isso que eu ainda nem falei sobre o Hempcrate. O concreto à base de cânhamo, que além de mais barato, mais leve e sustentável, ainda é a prova de fogo. O bagulho é fucking a prova de fogo. Ou seja, além de baratear a produção e aumentar a vida útil de diversos, milhares, de uma caralhada de produtos, legalizar a maconha geraria milhares de novas indústrias, novos negócios e novos empregos. Crise? Que crise? Número 3. Combate à fome e à miséria mundial. Outra vantagem dessa tão injustiçada plantinha é a sua capacidade de crescer e se desenvolver em solo pobre e de baixa qualidade, sem a necessidade de adubos e pesticidas químicos. Em países com pobreza e miséria extremos, secos e de solo prejudicado, seu cultivo fácil, sua colheita rápida e seu alto valor de mercado
podem ser a solução para agendar renda, desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida para uma população já tão judiada, além de ser também um alimento altamente nutritivo, no caso de suas sementes, que são riquíssimas em proteínas, aminoácidos, ômega 6 e 3, podendo ser consumidas secas ou utilizadas no preparo de diversos outros alimentos e até cosméticos. Quando pensamos que em países como o Haiti existem pessoas comendo biscoito de barro para não morrer de fome, não te parece ainda mais filha da putice uma planta tão poderosa como essa ser proibida? Para mim, sim. Número 4. Saúde pública. Além dos benefícios óbvios que tratar o consumo de maconha como um caso de saúde e não de polícia nos traria, legalizar a maconha vai muito além, podendo ser o pivô de uma verdadeira revolução na saúde pública. Pergunte-me como. Apesar daquele mito ultrapassado de que maconha, isso daí é porta de entrada pra droga mais pesada, credo. O menino começa nisso aí, daqui a pouco tá fumando pedra, credo, Deus me livre. você já deve ter ouvido isso muitas vezes por aí. E se você nunca se preocupou em estudar ou pesquisar um pouquinho mais o antiproibicionismo, muito provavelmente você já falou um absurdo desse por aí. Apesar dessa falácia e desse mito já terem sido desmascarados há muito tempo, ainda tem muita gente que continua repetindo esse monte de baboseira por aí. Vamos aos fatos? A primeira droga que temos contato ainda na infância, seja físico ou visual, sem dúvidas é o álcool. Quem não se lembra dos comerciais de cerveja com aqueles bichinhos engraçados? Nem precisamos ir tão longe. Hoje em dia mesmo no YouTube, vários youtubers famosos, principalmente entre o público adolescente, publicam vídeos ingerindo uma grande quantidade de álcool e se vangloriando disso. É engraçado? É problemático? Bitch, please. Álcool mata, maconha não. Aceita que dói menos. Se existe uma porta de entrada para drogas mais pesadas, o nome dela é catuaba e a marula. Tá, mas o que isso tem a ver? A cannabis, que se você ainda não entendeu, cannabis e maconha são a mesma coisa, já vem sendo utilizada como medicamento há milhares de anos. Desde Cleópatra até a Rainha Victória, suas propriedades de relaxamento e alívio da dor sempre foram apreciadas por realezas e plebeus ao longo da história, tendo relatos de uso já no Egito, na Grécia e Roma antigos. Tá, mas o que isso tem a ver? No século passado, a maconha era encontrada facilmente em farmácias aqui no Brasil, sendo vendida sob o nome de cigarros índios. Tá, mas o que isso tem a ver? Mais recentemente, já nesse milênio, um estudo realizado pelo Dr. Dartil Xavier da Silveira, diretor do Programa de Orientação e Tratamento a Dependentes Químicos da Universidade Federal de São Paulo, consistiu em oferecer maconha a um grupo de 50 usuários de crack. Conforme os dados, após 6 meses, 68% desses usuários haviam trocado de droga. Após um ano, os que trocaram a pedra pela erva deixaram também de fumar maconha. Ou seja, o que temos de fato é uma excelente porta de saída das drogas mais pesadas, e não o contrário. A principal relação entre o consumo de maconha e o de drogas pesadas se dá por ambas estarem na mão do mesmo traficante, que na falta de uma em estoque, oferece a outra. O que obviamente não aconteceria se ela fosse regulamentada e vendida em lojas especializadas ou até mesmo plantada livremente no quintal, parques e praças. Por que não? Sabia que você tem no seu cérebro uma parada chamada sistema endocannabinoide? E que não é por acaso que ele leva esse nome tão parecido com o da cannabis, tendo em vista que são receptores exclusivos para a maconha, análogos à maconha, fabricados pelo seu próprio cérebro. O seu cérebro produz maconha. O seu cérebro produz a sua própria fucking maconha. E agora, José? Além disso, graças ao raio legalizador que vem atingindo o mundo, hoje já temos diversos estudos e relatos que comprovam a eficácia do uso da maconha como um todo no tratamento e cura de diversas doenças, entre elas câncer, esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, AIDS, estresse, insônia, depressão, síndromes raras, como é o caso da síndrome de Dravet e até esquizofrenia. Claro que em casos de predisposição, a maconha pode ajudar a desencadear surtos psicóticos, mas esse nada mais é do que mais um bom motivo para legalizar, possibilitando o usuário o acesso a atendimento, à informação, para que as pessoas que não devem ou não podem usar saibam disso antes de terem problemas. Assim como um diabético evita consumir açúcar, um alérgico a peixe não vai em restaurante japonês e quem tem cirrose não toma cachaça.
Simples, né? Você tá entendendo a grandeza disso? A revolução que seria poder cultivar um remédio tão poderoso, cultivar a cura para diversas doenças aí no seu próprio quintal, sem precisar se endividar para comprar remédios que muitas vezes mais matam do que curam? Quanto lucro você dá para a indústria farmacêutica durante toda a sua vida? Quem se beneficia com esse mercado? Quem se beneficia com essa proibição? Não é você. Número 5. Relações interpessoais. Você provavelmente já conhece o estereótipo do maconheiro. O cara preguiçoso, relaxado, com a memória fraca, que come pra caramba e ri de qualquer coisa. Além de caricata e preconceituosa, essa afirmação também é falsa, exceto pelas duas últimas partes. Muitos dos maiores gênios, atletas, pensadores, artistas, músicos, atores e até políticos já assumiram ter usado ou ainda fazer uso em algum momento da vida. Aceita aquele galã da novela, aquela mocinha indefesa, aquela atriz mais velha, experiente, a jornalista viajada, o âncora bonitão, o chefe de cozinha mais famoso. Enfim, essa galera toda celebrizada aí ou fuma ou já fumou um. Bando de maconheiro burro e vagabundo, né? O fato é que 7 entre 10 maconheiros, eu fiz essa pesquisa na minha própria rodinha de chá, concordam que fumar maconha os ajuda a expandir a mente, ver o mundo de forma mais crítica e leve, que fumar um os ajuda a desacelerar, a relaxar e a refletir sobre coisas que antes eles não haviam parado para pensar. O que pode gerar as famosas brisas filosóficas, belas reflexões e entendimentos profundos sobre diversos assuntos. E também os ataques de riso. Ficar chapado é como deixar a sua mente livre, aberta, livre para vagar por espaços e pensamentos que você nem sabia que tinha aí dentro. A maioria dos usuários também concorda que não é recomendável fumar antes de exercer atividades motoras ou de concentração, como estudar ou trabalhar, já que a gente reconhece os efeitos de relaxamento corporal e alteração momentânea da memória recente. Mas não é nada com que a gente não consiga lidar. O álcool é legalizado e você não toma uma cerveja antes de trabalhar? Ou uma cachaçinha antes de fazer uma prova? Isso se chama bom senso. E esse é liberado, hein? Enfim, o que eu quero dizer é que a maconha é uma droga sociável, assim como a cerveja, só que muito mais segura e pacifista, feita para fazer amigos. Poucos usuários, na verdade, gostam de fumá-la sozinhos. O ritual de sentar em roda, um de chava, o outro bola, a conversa começa, a roda aumenta, a troca de experiências, a troca de ideias, de histórias, de visões de mundo, de gargalhadas também. Usada de maneira segura, é uma ótima aliada contra o estresse da vida nas grandes metrópoles, o individualismo da vida urbana, o vazio e alienação causados por uma sociedade que só oprime, que atropela vidas e sentimentos, proibindo liberdades e curas. Você não precisa fumar maconha para entender que sim, essa planta é poderosa e ela pode salvar o mundo. Essa guerra não é contra a maconha, é contra você.